sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultivo, o podcast da Untri. Hoje é quinta-feira e a gente está dando início ao nosso 14º episódio. Quase que eu perdi a conta aqui. Nosso 14º episódio, é muita coisa, né? Sim, tava pensando isso na hora que você falou. Para você que ainda não conhece a Untri ou que já ouviu falar alguma coisinha, eu vou te apresentar. A gente está falando de uma plataforma de retroalimentação de conhecimento para psicólogos e psicólogas de todo o Brasil. É um lugar onde a gente aprende junto, troca experiências e consegue dar uma aprofundada na nossa prática clínica com responsabilidade. Essa bancada aqui, como você já conhece, é um espaço onde a gente convida psicólogos e psicólogas toda semana para estar aqui cultivando novos olhares, trocando uma ideia e quem sabe, talvez até semeando dúvidas férteis. Então, puxa o teu fone de ouvido, tua cadeirinha, senta com a gente e vamos dar início ao nosso episódio. E para me acompanhar, vocês já conhecem o psicólogo Rafael Diniz. Olá, Rafa! E aí, tudo em paz? Tudo em ordem, tudo em ordem. Tá tudo bem a vida? Muitas comemorações, muitas coisas corridas nessa semana do psicólogo, né? Nossa, é a nossa semana de comemorar, né? Fazer tudo... De comemorar, de votar, de tudo, né? Nossa, verdade, bem lembrar. Teve esse fator também. Sim, sim. E com você, como que tá? Como que estão as coisas? Essa semana tá boa, tá tranquila por enquanto. E hoje eu tô muito curioso, né, pra conhecer a nossa convidada, né? Verdade! E hoje pra receber aqui, pra estar contribuindo junto na nossa conversa, a gente tem a psicóloga Maísa Bessan. E aí, dona Maísa, como você está? Bastante ansiosa com esse papo. Confesso que eu fiquei, né? A gente estava conversando antes sobre ficar criando cenários, né? E eu tô desde ontem criando várias conversas aqui com vocês, né? Então vamos para a conversa real Vamos agora. para o real agora da coisa. Começar. Mas, super prazer, viu? Obrigada de ter vindo aqui hoje, de ter topado acompanhar a gente nessa conversa mesmo, né? Vou já lançar a braba pra você. A pior de todas, A pior de né? todas. Não, brincadeira. Mas a pior de todas. Quem é você na fila da terapia? Quem sou eu na fila da terapia? Gente, obrigada primeiro, né, pelo convite. Estar aqui é um desafio para mim, né? E aí eu já começo falando sobre quem eu sou com isso, porque eu tenho muita dificuldade de estar em público, tenho muita dificuldade de me apresentar para o outro, né? Eu gosto da clínica porque ela é mais acolhedora, aconchegante, né? A gente está mais fechadinho ali, mas eu gosto de me desafiar também. Né? Então, quando a Raíssa fez esse convite, faz mais ou menos uns 3 meses já que a gente está enrolando, né? Eu falei, você vai lá, senhora. Assim, naquela resistência braba. Livre espontânea pressão, Sim, né, pra mim. tranquilo, bem tranquilo. E aí a gente se encontrou depois, e aí, quando você vai? E aí eu dei mais algumas desculpas, né? Eu tenho um trabalho que é difícil de sair, né? Porque tenho 2 trabalhos, né? E aí, de repente, terça-feira chega lá, você vem ou não vem, né? Assim, dá a resposta. Eu falei, agora vai o racha, então vamos, né? Acho que é uma oportunidade também, né? De trocar essa ideia, né? De levar alguma coisa pro público que tá vendo a gente, né? Conhecimento. Isso. Você vai ver que o fantasma nem é tão assustador assim, né? Às vezes o monstro é maior, né, do que parece. A gente vê só a sombra dele, né? E ele tá sendo... É só uma projeção, né? Daquilo que tá escondido atrás do muro, que às vezes é mais fácil de enfrentar. Né? Nossa, e quantas vezes a gente não é cerceado ou acaba não... topando mesmo, né? Nossa. Oportunidades ou possibilidades aí justamente por conta desse monstro, né? Uhum. Será que a gente consegue dar nome pro monstro que acompanha? Porque ele tem muitas faces, né? Talvez seja um desafio, né? Dar nome. Talvez o monstro da insegurança, do medo, né? E que é tão difícil, né? Enfrentar tudo isso para estar num lugar que é tão desconhecido, né? Sim. Que sai do nosso conforto ali, daquilo que a gente está habituado, né? E mostrar as caras nos vídeos, nas telas, né? Acho que tem vários nomes para esse monstro, né? Cada um vai encontrar uma forma de nomear, né? O seu próprio monstrinho. Engraçado quando você estava falando, né, dessa coisa da questão da exposição, né? Eu lembro que quando eu comecei a faculdade há alguns anos atrás, né? Uns aninhos atrás. Isso eu acho que são 15, né? Uhum. O primeiro estágio que eu fiz foi em grupo. Nossa, pra mim aquilo era um desafio
E na primeira oportunidade que eu tive de ir pra clínica, eu corri dos estágios em grupos, assim. Não que aquela experiência não tinha sido transformadora, e foi, assim, mas era muito desafiador pra mim estar à frente de pessoas, sabe? E olha que lá, não era sozinho, tinha eu e meus 2 colegas, né? Que eu lembro que no estágio era promover habilidades sociais e atividades anti-estresse para merendeiras, aqui no Campo do Rui, aqui de São Carlos, né? Uhum. Aí tinha um grupo que a gente acompanhou durante o semestre inteiro, assim. Foi uma experiência muito rica, mas olha, foi desafiador para mim, assim, sabe? E logo no primeiro estágio, né? E depois eu acabei entrando meio que na minha zona de conforto, né? Aí teve o estágio de aconselhamento psicológico, até a própria clínica, sabe? Mas eu acho que esse é um medo muito geral, né? A gente tem esse medo da exposição mesmo, né? De estar na frente de pessoas. Né? E de que habilidades sociais nós estamos falando, né? Das nossas próprias ou de quem nós estamos ensinando? Acho que é uma troca. Nossa, verdade. Eu fiz um estágio também na época no CAPES, Legal. né? No CAPES AD, e aí tudo era em grupo. Né? E aí, por um momento, foi tranquilo, porque nós tínhamos o psicólogo que guiava os grupos, e de repente ele saiu de férias e falou, olha, vai ficar com você a missão de guiar os grupos. E aí eu respirei fundo e falei, não tem pra onde correr, né? O que eu faço, né? Então eu também trabalhei essa habilidade minha, né? Junto com eles, Sim. de trabalhar, conversar em grupo, trazer uma ideia, né? Para que eles se engajassem em trabalhar, em trazer o que angustiava, né? Como foi a trajetória deles, a busca do cuidado, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, inclusive, aceitar e chegar nesse lugar, né? De cuidado. E foi bastante desafiador também. E aí eu voltei depois para a clínica, no meu conforto. Fiz o mesmo caminho. Parece que o psicólogo se esconde na clínica. É verdade, é o pontinho seguro mesmo que a gente tem. Sim, sim. E até é uma coisa que a gente tava brincando ali, né? Que é muito fácil a gente ir para esse caminho de ser bichinho do mato mesmo, né? Porque é um lugar realmente mais seguro para nossa própria vulnerabilidade também. Mas é importante, às vezes, se colocar um pouco para o jogo, porque pode ser também para onde caminha o nosso sonho, pode ser para onde caminha experiências, pessoas novas mesmo que a gente vai encontrando ao longo da vida, né? Sim, né? Se a gente for pensar, eu não sei qual é mais desafiador, né? Tá no nosso cantinho ali, bichinho do mato encolhido dentro do nosso set, né? Da sala, apenas com um paciente, né? Ou estar em grupo, porque às vezes você tem um companheiro ali que vai poder te ajudar, né? Te dar uma mão quando você se perde, né? E ali dentro da sala, né? Da sessão é só você e o paciente, né? Não tem como, supervisor, vem aqui me ajudar, né? Ou coleguinha, você pode me dar uma mão, né? Também é um outro lado, né? Do desafio. Sim. Fiquei pensando quando você falava, talvez a gente fica até mais exposto, né? Querendo ou não, o grupo nos protege, outra pessoa comenta alguma coisa, faz alguma construção, você pega ganchos, né, do que as pessoas vão falando, então... Depende dessa parte muito orgânica ali, do funcionamento, da interação, da química de todo mundo mesmo, né, eu acho muito, muito bacana, assim, é um dos trabalhos mais, assim, instigantes que a gente pode ter também, né, essa questão do grupo. Sim, é a troca, né, no grupo, de... Tá ali um acrescentando na informação do outro, né? Tanto que a nossa profissão, a gente sempre fala, né? É uma profissão muito solitária. Então, estar nesse lugar aqui, né? Estar em grupos, fazer uma supervisão, às vezes em grupo também, grupo de trabalho para estudar alguns textos, né? Referente à nossa área, acho que nós 3 somos da psicanálise, né? E isso traz uma certa segurança também, né? De poder contar com o outro, de não estar sempre sozinha, né? E aí você volta depois para aquele ambiente que tem outros desafios, né? Sim. E eu pensei também nos empurrões, né? Que grande parte das coisas que a gente faz, muitas vezes, ou é alguém que, igual você falou, né? O psicólogo simplesmente falou, pega e faz, né? Talvez se ele não tivesse feito isso, a gente recua, né? A gente não vai naturalmente se expor assim, né? Mas eu acho que em alguns momentos, tem alguns empurrões que a vida dá, que de verdade, eu acho que é literalmente pra frente, né? É pra frente mesmo. No início parece que é assustador, sempre é coisa nova, né? Mas é pra frente, né? Tem que seguir, né? E dessa experiência que você falou do grupo, tem alguma lembrança, assim, mas que você guarda dessa época? Você falou, esse foi seu primeiro estágio no CAPS? Foi no primeiro estágio foi numa ONG,
chamada Espaço Azul. Ah, sim. E a ideia inicial era a gente trabalhar com o grupo de crianças autistas, né? Mas como nós éramos do segundo ano ainda, não Sim. tinha muita experiência, nem muito conhecimento, mudou um pouquinho, né, da ideia do estágio, a gente trabalhou com os familiares. Interessante. E isso já foi muito marcante de início, né? Porque é uma vivência de um luto, né? Daquela espera da criança saudável, sem nenhuma síndrome, sem, né, nenhuma neurodivergência. E aí, de repente, você tem que lidar com um mundo que é diferente, né? Sim. E ali eles buscavam esse conforto, né? Eram muitas mães. Era intervenção em grupo também ali? Era intervenção em grupo. Legal. Né? E aí cada uma trazia aquilo que era mais difícil, né? Como é que era sair de casa muitas vezes. Sim. E acho que isso me marcou bastante, assim, né? Foi um estágio muito bonito, né? Acho que a nossa profissão em si bem marcado, não né? quero ser presunçosa. Tem parte muito dela. É muito bonita, né? Sim. Até hoje de manhã eu estava na minha supervisão e eu ouvi isso da minha supervisora, né? A profissão que a gente segue, né? É uma profissão muito bonita, né? E muito difícil porque você está cuidando do outro, né? E aí, acho que aí a gente volta para as inseguranças e os desafios, né? Sim. O cuidado que a gente tem que ter com as falas, Sim, né? sim. Com o que eu vou falar e como é que isso vai interferir na vida do outro, né? Pode Como ser... que ele vai receber isso também, né? Acho que vai para muitos lugares. Sim, o efeito pode ser o contrário daquilo que a gente imagina, né? Então, é o cuidado com o outro, é o cuidado com o que a gente vai levar para o outro. Sim. Eu até estava conversando com os alunos essa semana passada, eu não me lembro, do impacto que a gente tem na vida dessas pessoas, né? Eu acho que, lógico, tem pacientes que chegam e vão embora e não dá o famoso match, né? Mas aqueles que ficam com a gente e você tem um vínculo ali significativo com ele, nossa... durante algum tempo, né, você vai ocupar um lugar ali de peso 2, assim, Sim, né? sim. Eu falei 2 pra ser bonzinho ainda, pra ser um peso 20, né, da fala que a gente tem pra aquele sujeito, sabe? De tudo que você traz, né? Às Nossa. vezes, inclusive o paciente até espera contar pra você Sim. ou falar com você pra tomar uma Pra decisão tomar uma importante, decisão, né? né? Sim. É verdade. E eu tava falando também do atendimento da infância e adolescência, que aí você é um membro direto do desenvolvimento da criança, assim, sabe? É muito bonito, né? Mas também é uma baita responsa. Uma responsabilidade tanto, Nossa né? senhora, né? Como é? Nossa, mas é bem parecido com aquelas conversas que a gente teve, inclusive, em outros podcasts, né? Eu acho que é uma profissão que vai deixando a gente sem presunção, assim, mas muito sabido, porque você pega tanta carga de tantos mergulhos que você vai dando em tantas vidas, que como que você sai ileso disso, Sim. né? Eu acho que você sai faltoso, cada vez mais faltoso ali de você, mas também preenchido daquilo que está no outro, né? É muito doido isso. É uma transformação recíproca, né? Você tá ali de referência, né? Para esse outro que precisa desse apoio, mas você também desenvolver junto com ele, né? Sim. É gostoso ver a evolução que esse paciente vai tendo, né? Ao longo do caminho. Às vezes você chega no início com um paciente que mal consegue falar, né? Que está sempre disfarçando, trazendo outras coisas, porque o contato com o eu, né? Com o sentimento, com o que dói, é tão difícil, né? E aí você consegue ir abrindo umas brechinhas aos poucos e ver, né? O quanto isso vai transformando, modificando a vida do outro. E eu tenho uma paciente que fala assim, você me transformou numa chorona, mas para ela chorar, né, tinha um significado de fraqueza, Sim, né? sim. E hoje ela se sente à vontade de entrar em contato, né? E é gostoso ver isso, né? Como a pessoa pode ir entrando em contato com as feridas e cuidando de cada uma, né? E ressignificando cada passagem, né? Cada situação. E a gente vai fazendo isso junto, né? Sim. E é interessante quando você fala, dá pra ver que você vai se animando, né? Mas você é vai apaixonada se pela empolgando. coisa mesmo, né? Eu sou, e às vezes eu sinto falta de ter mais tempo para me dedicar, né? Porque a gente estava até falando antes, né? Eu sigo 2 profissões, né? E uma seletista, então a gente tem, né? Aquele lado de ter que cumprir as 8 horas e tal, tempo ali de dedicação. E aí
antes do horário e depois do horário que eu consigo, né, dar um pouco de atenção para esses pacientes. E aí chega uma hora que aparece alguém e assim, você fala, eu não consigo atender, né, porque você também não pode ter muitos pacientes porque você não vai conseguir dar uma atenção de qualidade, já que tem todo esse período. Né? Mas eu gosto também da área que eu sigo, né, sou funcionária pública já tem 17 anos, então estou aí na carreira, mudei algumas áreas, né, mas são duas coisas que eu tô seguindo junto, mas faz falta um tempinho a mais para estar junto da paixão, né, que é a psicologia. E é um posto difícil da gente assumir, né, Rafa, também, porque a gente até já comentou outras vezes também que às vezes acontece muita gente topar. Na verdade, acho que a maior parte dos psicólogos mesmo, dos terapeutas, tem 2 empregos. Né? É difícil se assumir da clínica mesmo, né? Tanto por segurança, tanto pela... eu não vou saber falar a palavra, mas a dinâmica orgânica que existe na clínica, né? E você falou que são 17 anos, então, né? Sendo CLT, aí tá nessa parte. Me conta um pouquinho, assim, como que na sua trajetória, por que na tua trajetória surgiu esse pensamento de, olha, é isso, eu quero a psicologia. Seguir a psicologia? Então, eu demorei um pouquinho para notar que isso fazia sentido para mim, né? Quando eu tinha uns 17, ainda estava ali decidindo o que eu ia fazer, né? Queria ser bióloga a todo custo. Por fim, mudei o caminho totalmente. Mas eu tive um amigo que ele falou, nossa, eu acho legal a forma como você está com a gente, né? Ele se incluiu na fala. Eu acho que você deveria ser psicóloga. Eu falei, imagina, não tenho perfil nenhum para isso. Não... E aí, bom, fiz outra graduação. E aí, já na primeira graduação, que foi em licenciatura em Ciências Exatas, quando foi ali no 3º ano, eu comecei a ter... muitas crises de ansiedade, porque eu tinha graduação e também já estava como funcionária né, pública. E aí era uma demanda muito grande. Eu tinha acabado de sair de uma cidade muito pequenininha para uma cidade, né, que para mim aqui era enorme. Agora já entendo que não é tão grande assim. Agora já vai tendo perspectivas ali, né? Era um cidadão. Né, perto da minha cidade, que tem 10 mil habitantes, é gigante. Qual que é a sua cidade? Santa Lúcia. Santa Lúcia. Então, foram muitos desafios, né? Sair da casa dos meus pais, começar a me manter por mim mesma, né? Porque eu já tinha um trabalho. E aí, isso me levou a procurar uma psicóloga, né? E eu me apaixonei pelo que ela estava fazendo por mim, né? O quanto o papel dela na minha vida foi importante. E ali, naquele momento, eu estava, assim, buscando algo que fizesse um sentido social. Né? Eu quero algo que eu me sinta fazendo bem para alguém, né? Que faça diferença na vida de alguém. E aquilo, né, a forma como ela cuidou de mim, vou dizer assim, foi tão fantástica que aí eu pensei, eu acho que eu vou seguir esse caminho. Né? E aí eu terminei a minha graduação. E quando eu fui pensar numa segunda graduação, eu ainda fiquei dividida, porque eu tenho uma paixão muito grande pela biologia, né? Legal. E aí eu falei, não, mas eu acho que a biologia eu não vou conseguir aplicar, né? Da forma como eu quero, o trabalho que eu quero realizar. E aí foi assim que eu decidi seguir com a psicologia. Então foi uma admiração que veio, né, do trabalho de uma outra psicóloga que me fez querer começar esse caminho. E no fundo, aquele rapaz que disse que você levava jeito tinha razão, né? Eu agradeci, por sinal, né? Depois ele veio falar comigo um tempo atrás. Eu falei, olha, eu preciso te agradecer. Porque lá atrás você falou que eu deveria fazer o curso de psicologia, né? E hoje eu sou psicóloga, né? Eu já tinha me formado quando a gente conversou. Aí ele falou assim, pois eu sabia que você tinha jeito, né? E é legal que a gente encontra, né, essas pessoas para colocarem a gente para frente também, né? Verdade. Porque às vezes a gente não quer o desafio, fica com medo, não sei se eu sou, né, se eu vou conseguir ser boa nisso. Sim. E eu fui. E foi um primeiro ponto ali, né, para eu... É curioso, né? Você falou dessa coisa do empurrão, eu me lembrei da ideia de reconhecimento, né? Como que a gente tem dificuldade para perceber algumas coisas da gente, né? A gente, de fato, necessita do outro, né?
Pra talvez ver, será que isso aí não faz sentido, Rafael, Raíssa, Trazer Maísa, né? O ponto cego, E né? você tipo, nossa, será, né? A gente tem os supervisores da vida, né? Que ajudam mesmo, né? Vão Sim, guiando a gente. E às vezes até dá uma... Acho que como você trouxe, né, Mai? Esse empurrãozinho de vai, é difícil, mas vai, vamos com medo mesmo, vamos seguindo. A gente tem dificuldade de acreditar no potencial, né? Então Sim. tem alguém que tem que mostrar, né? Olha, eu acho que vai, né? Sim. Tenta aí mais um pouquinho, vai em frente. Eu lembro que a minha supervisora sempre falava, a gente tem que resgatar a esperança nos pacientes. Assim. E aquilo lá me guardou muito, eu guardei muito na minha cabeça essa frase, sabe? Porque às vezes a gente talvez seja a única pessoa no meio de toda aquela história que ainda tá ali, né? É verdade. Tem alguma coisa por fazer ainda, né? E dá pra gente fazer alguma coisa ainda, né? Interessante. E é até interessante pensar, né? Será que existe clínica sem uma dose de esperança? Não. Nossa, é uma pergunta que a Muito gente boa. precisa de um outro momento para discutir, Um né? outro episódio, assim, né? No Acho- sentido mesmo de acreditar, talvez num potencial, não sei se de mudança ou de potencial de alguma coisa, né? Não sei. Nossa. Potencial transformador, potencial, vários potenciais, né? Mas se não tiver esperança, a gente não tá buscando o quê, né? Precisa de algo assim. E aí, quando a gente fala, né, a gente precisa do olhar do outro para dar esse empurrão, para mostrar nossas potências, a gente volta lá na primeira pergunta, né? Que é a mais difícil para todo mundo responder, né? A gente não fica pensando quem sou eu e tentando trazer, né? Até em casa eu tava pensando assim, será que eu posso levar minha psicóloga? Talvez ela saiba responder melhor. Eu vou trazer aqui diretamente pra ela falar ali, sei lá, né? Talvez ela saiba mais de mim do que eu mesma, né? Mas eu acho que tem a ver com isso, né? A gente fica receoso de falar, né? Sim. Gente, é muito doido, porque a Má tava falando, a gente volta naquela primeira pergunta, e eu já tava ouvindo aquela primeira infância, né? Alguma coisa assim, porque é exatamente essa parte mesmo, né? O quanto da nossa criança que vai sendo envolvida no processo. Geralmente, quando eu tô com os pacientes, e a gente tá falando dessa de esperança, acho que de pulsão de vida também, dessa parte que precisa sonhar, a gente tá falando muito da criança, né? Que ela não tem muito medo, ela fica pendurada no trepa-trepa, e vai, e brinca, e leva um capote, aí já tá de novo, leva um beijinho, e já bora brincar de novo. A gente vai ficando mais medroso, mais receoso, conforme vai ficando muito gente grande, muito adulto, né? Vai conhecendo as consequências, né? E aí a gente vai evitando algumas coisas, né? E essa questão da criança sempre surge, né? Na evolução do paciente, e a gente vê esse abraço, né? Da criança que fez as pazes e que consegue fazer o caminho, a trajetória agora, né? Eu acho bonito isso, se voltar para nossa criança, cuidar dessa criança que sofreu, né? Sim. Aí todo mundo fala, ser criança é muito bom, é muito fácil. Não é, não. Né? Porque se estiver bem acompanhado, talvez, né? Mas... Quantas angústias, né? A gente não passou pela infância, por não saber se comunicar, não saber trazer, né? E outras coisas a gente fazia com tranquilidade, né? Sem o medo do viver. E outra coisa que me lembra criança, agora eu tô a Jade tá com 2 meses e meio, e eu fico escutando as musiquinhas de criança, coisas que eu nunca tinha feito na vida, né? E agora eu tô prestando atenção no tal do Mundo Bita. Nossa, é só musiquinha do Bita o dia inteiro. E o que tem me chamado a atenção é como aquelas musiquinhas retratam um mundo de uma maneira bonita, assim, sabe? Nossa, que legal! Tô conhecendo os animais, tô descobrindo o universo, tô descobrindo que é um carrinho, a diferença de um bichinho pro outro, sabe? E transmitindo um prazer muito grande, sabe? Eu acho que talvez isso também é um lugar da clínica, né? Fazer com que os nossos pacientes restaurem um pouco nessa capacidade de ver graça na vida, né? De alguma forma, né? Achar bonito, fazer o que quer que seja, assim, sabe? E é diferente de ser de Lulu. Né? De ser meio delusional, ser muito good vibes da vida, né? Trazer um outro olhar mesmo. E eu acho que o nosso trabalho é muito isso, né? Voltar para aquela cena e... Cara, esse lugar pode ser interessante, né? Dá pra fazer bons acordos com esse lugarzinho aqui. Sim. A vida é bela, né? Ela pode ser. Ela pode ser. Esperança, né? Apesar de todos as diversidades, né, que a gente vai enfrentar, que não tem como, né, faz parte da nossa vivência como ser humano, ainda dá para enxergar a vida bela, né, com todas as
dificuldades que a gente vai encontrar pelo caminho, né? E até essa semana eu estava falando sobre isso, até as dores, né, que a gente vive, como elas nos enchem de sabedoria, de esperança, né? Que é a palavra do dia. Tem um verde aqui. Acho que está nos induzindo a falar sobre ela. E como é bonito, né? Passar por cada etapa da forma como tem que ser, né? Cada fase, né? Fase de luto, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes também. E se reinventar e se ressignificar através de tudo isso, né? Viver cada momento como tem que ser, enxergar a vida de uma maneira bem realista, né? Mas aproveitando, né? Enxergando o lado bom, né? Vibrar com as pequenas coisas, como quando éramos crianças, né? Sim. Nossa, é muito doido, Má, porque eu acho que não tem muito como desgrudar, né? Um conceito do outro, uma ideia da outra, e você trouxe essa questão do luto, né, da minúcia da perda ou da perda em si, que a gente vai vivendo todo dia, né, a todo momento ali. E tava vindo muito pra mim na cabeça, que nem acontece quando eu tô atendendo, às vezes que vem algum trecho de filme, alguma questão de música, e veio pra mim aquela frase do filme Beleza Oculta, né, só não esqueça de se atentar pra beleza oculta das coisas, que é um filme todo sobre luto, todo sobre situações assim completamente, com perdão da palavra, cagadas mesmo da vida. E que às vezes tem um pouquinho desse brilho, tem coisas, encontros que a gente vai encontrando no meio do caminho mesmo, e só aconteceram porque tinha uma coisa maior ali também, né? A beleza no luto. Será que existe? Será que não existe? A gente vai aprendendo que tem, né? Que há lembranças, saudades, que há memórias afetivas, né? Você citou que nos anos da faculdade você fez o estágio, né, no Espaço Azul, se eu tô correto. E a primeira experiência com a clínica, como foi? Então, quando eu voltei para a clínica, olha, gente, que eu vou deixar claro que eu não estou falando mal da TCC, tá? Mas eu não pude fazer o estágio da psicanálise, porque na época eu não tinha ainda uma psicóloga, né? Não estava fazendo acompanhamento e era uma exigência, né, da professora com quem eu queria fazer estágio. E aí eu falei assim, bom, vou passear um pouquinho em outras áreas para ver se realmente é isso que eu quero, né? E aí a primeira experiência dentro da clínica foi com a TCC e foi muito difícil para mim. Porque eu acho que meu pezinho já estava ali, né, na psicanálise, porque desde o primeiro ano eu já gostava muito. Ah, você já tinha isso? Então, desde já o primeiro brilhou ano. o olhinho, né? Desde o primeiro ano. E aí, às vezes eu queria fazer a intervenção, as interpretações, né, dentro do conceito da psicanálise mesmo. E aí a minha professora falava, mas isso não é psicanálise, é TCC. Eu, então, tudo bem, né? E aí eu fui tentando me ajustar. Mas aí eu passei esse semestre, né, foi um aprendizado também. Mas foi uma forma de entender que fazia mais sentido mesmo que eu já estava antes. E aí eu comecei depois estágio na psicanálise, e aí foi menos sofrido. Né? Faz mais sentido. Porque a psicanálise também tem, né, muita dificuldade, né, de aprendizado. Ela é né, uma teoria muito extensa, né? É uma formação que não acaba, né? E não acaba mesmo. É um percurso, né? Acho que a palavra que a gente tem usado bastante é essa, né? Mas no geral, assim, o primeiro contato com a clínica, você gostou da experiência, achou intrigante? Eu gostei, eu acho que a dificuldade maior foi só a teoria que estava, né, a técnica que estava sendo utilizada, mas foi, eu gostei bastante. E foi interessante, porque eu não queria seguir a clínica, né? Eu falava, todo mundo vai pra clínica, né? Eu não quero seguir, eu quero ser diferente. É diferentona. E aí, no fim, eu me apaixonei pela clínica. Falei, não tem jeito, é isso mesmo. Você testou alguma outra área? Alguma coisa? Institucional, né? Que foi o CAPES. E aí, eu até pensei em uma época em fazer uma experiência na penitenciária. Sim. Meu pai, né, trabalhou dentro e eu achava interessante que, na época, ele fez um trabalho de pegar livros e ajudar, né, os presidiários, e aí
ele foi tolhido, né? Porque naquela época não se podia fazer isso, né? Hoje tem um brilho fazer isso, né? Tem até uma psicóloga que está fazendo um trabalho assim, acho que em Araraquara, que foi onde ele trabalhou. E aí eu fiquei interessada em saber como que é esse trabalho. Mas aí na época que eu pensei, eles fecharam um convênio. Então eu não consegui seguir essa experiência, né? Mas seria muito interessante e enriquecedor, né? Para a carreira, né? Sim. Um desafio e tanto. É interessante que tem várias áreas que a gente namora e talvez não tenha chance, né? Eu tenho muito interesse por área da psicologia do esporte. Nossa, sou muito curioso para saber como é a psicologia do esporte, principalmente no São Paulo. Meu Deus, não. De São Paulo, se vocês forem. Temos um interessado. Me contratem. A gente manda o currículo, tá? Vai acontecer. E também experiência em hospital psiquiátrico, assim, sabe? Isso tomara que um dia eu tenha ainda, né? Essa oportunidade, tem muita vida pra viver. Tem como, né? Dá pra trabalhar, né? Sim, tem muita coisa legal dentro da área. Tem gente que começou na clínica e de repente se viu melhor no hospital. Sim. Tem gente que fez o inverso, né? Tem gente que gosta da escola. Tem lugar pra todo mundo, né? E a gente pode variar nossas aplicações, né? Curioso, quando eu entrei na faculdade, eu na psicologia eu não tinha pouca informação sobre o curso. Eu achava que era só clínica, gente. Eu nem imaginava que existia todas essas outras áreas assim dentro do campus. Pra mim foi uma surpresa. É uma visão geral, tanto que tem muitos lugares que hoje está começando, né, a trabalhar mais com essa obrigatoriedade de ter um psicólogo nas escolas mesmo, né? Então era muito voltado para clínica ou hospital psiquiátrico, né? É só para situações de emergência mesmo, né? Até a própria psicoterapia era vista como algo, não que você poderia escolher, né? Mas que você precisava em última instância. E agora, que bacana, né? Que a psicologia está conseguindo estender um pouco mais o bracinho para ser o que ela é na essência mesmo, né? Sim, né? De tirar esse vínculo do tabu que era ir ao psicólogo, né? Eu lembro que antes de eu fazer, eu tinha essa resistência, né? Antes mesmo de começar a psicologia, eu falava, gente, mas eu não tenho nada, né? Por que eu vou procurar um psicólogo? E a gente passa a entender que não é para cuidar de algum transtorno, né? Mas é que para o nosso próprio conhecimento, né? Desenvolver cuidado, né? Autocuidado, né? Tem toda essa função também, né? Sim. E aí quebrou totalmente com essa visão que eu tinha, né? E que eu ouvia das outras pessoas também. Quando eu falei, não, eu preciso, então eu vou procurar. E foi muito... Tanto que, né, tô aqui hoje falando acho que rendeu, né? Rendeu muito. E é interessante que as psicoterapias que a gente passou impactam diretamente a nossa vida também, né? E é curioso, vocês falaram da escolha profissional, você citou, né, que uma das grandes inspiradoras foi a sua experiência, né? Aí esses dias eu estava dando uma olhada no censo de psicologia, eu acho que não sei de que ano, acho que era 2023, e falava que um dos motivos que os psis tinham para buscar o curso de psicologia era uma experiência anterior significativa, né, no processo de psicoterapia. O que eu tô querendo dizer com isso? Também a gente pode inspirar novos profissionais, né? Quem sabe aqui, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu nunca atendi um psicólogo, eu tô lembrando, acho que foi uma mocinha só que eu atendi até hoje. Mas olha o impacto também que a gente pode ter no sentido de formar novas pessoas, né, dentro do campo. Né? E é um lugar, né, onde a gente pode ter esse contato, eu não digo mais íntimo, mas assim, de realmente mostrar como é o trabalho, né? A gente faz palestras, conversa sobre, mas não tem nada igual ao setting, né? Para falar da experiência mesmo profissional. Então, acho que pega ali na raiz, na fonte da lagoa mesmo. Sim. É interessante porque... quando eu comecei a fazer, né, a minha terapia, a minha psicóloga falou, você é a primeira estudante de psicologia, né, que está comigo. E eu, quando comecei a atender, a primeira pessoa que veio para mim foi uma estudante de psicologia. Mentira! Já tive, assim, logo de cara, de cara. Eu falei, nossa, que desafio, né? Mas é interessante, né, porque aí a gente consegue... quando entra nesse desespero, né, do que fazer, quando se forma, por onde começar, né, a gente já passou por isso, então tá num campo gostoso e você aproxima, né, tem esse contato direto, né? Às vezes eu fico receosa de falar alguma coisa sobre mim e aí nesse caso foi interessante falar, porque surge um desespero de eu não tô conseguindo começar. E a gente sabe até, né, falando da questão de como se manter, se sustentar, né? Começar é muito difícil, né?
quando chega o primeiro paciente, a primeira sessão, como vai ser tudo isso. E é um trabalho gostoso de ver, né? De mostrar. Eu também passei por isso, né? Passo até hoje, porque acho que a gente não perde, né? É sempre uma novidade, né? É outra pessoa, outro perfil. Sim. Né? Tem um livro, acho que é Caro Candidato, que é um conjunto de cartas de psicanalistas, né? Teoricamente, a galera mais abastada da psicanálise ainda, né? Mas basicamente eles dão, tipo assim, um conjunto de cartas. Imagina assim que a gente tem que escrever cartas para quem tá começando a carreira, dando algumas dicas, enfim. E lá tem várias cartas. Nossa, eu acho fantástico ler aquele livro, né? Eu leio ele até devagarzinho para ele não terminar nunca. Mas, assim, uma coisa que é muito corriqueiro eles falam muito disso. Talvez o maior desafio nosso é conseguir se sustentar na profissão, assim, que é uma profissão que durante muito tempo a gente mais investe do que tem retorno, assim, sabe? Sim, E ver dessas pessoas, sei lá, como altamente experientes dizerem isso também, que elas também passaram por isso. Acho que relaxa um pouco assim, o nosso coração, entende que o processo realmente é esse, assim, sabe? E que o maior desafio é esse, né? Não perder essa... Eu ia falar uma palavra que... tesão pela coisa mesmo, assim, sabe? E porque tem sim esses percalços, né? E todo mundo sofre com isso no início, né? Então é difícil mesmo se manter. A gente gasta muito, né? Supervisão, psicoterapia, formação. E pensa numa galera que estuda, né? O tempo livre, o intervalo, são os psicólogos que levam a sério a profissão. Acho que é uma galera que estuda demais, assim, sabe? E eu muito recomendo aquele livro. Eu acho muito gostoso. Eu gosto de ler... Caro Candidato. Eu posso estar errando o título, mas é algo nesse sentido, assim, sabe? É um conjunto de psicanalistas dando dicas, né? Pra quem tá começando. Que legal. Lembrou aquele do Caligari. Do Caligari, né? O jovem terapeuta, né? Jovem terapeuta, Sim. só que mais cartas, assim, melhor ainda. Melhor ainda. Sim, mas é interessante a gente ouvir, né? Porque, gente, eu nunca tinha encontrado um relato daquele tipo em lugar nenhum, né? Que a gente lê teoria, densa, e às vezes faz falta, né? Tipo, poxa, fala um pouco aí do que você faz. Conta sua história, né? Igual que a gente faz aqui, né? A gente vai as pessoas contarem suas histórias, né? Sim. Essa cartazão jovem terapeuta é a que mais marca, assim, né? É ele querer disfarçar que ele nunca tinha atendido ninguém. Coloca um papelzinho ali no cesto para parecer que já passou alguém por ali. E, na verdade, o que o paciente estava procurando era alguém que realmente estivesse sem ninguém, né? Que estivesse começando agora, né? A importância, né? Todo mundo vai ter a sua importância no início, no meio, no fim. Né? Sempre vai ter... E as fantasias que a gente vai construindo, né? Em torno disso, né? Meu Deus, né? E a psicologia era o que você esperava, mas... Acho que era mais do que eu esperava. Né? A gente vem com um conceito muito limitado de tudo que a psicologia pode trazer, né? Acho que a gente já estava falando até da aplicação dela. É só clínica? Não, né? Tem muita coisa. E aí quando, principalmente, né, no sentido de aprender a psicanálise e entender a questão do inconsciente, né, de como a gente vai funcionando e não entende por que a gente funciona, né, da maneira que é, e aí vai desvendando algumas coisas, outras que nunca vão ser desvendadas, né, e acho que a beleza que tem, voltamos à beleza também, a beleza que tem esse trabalho, né. Eu tinha uma professora que eu até brincava que ela era a nossa musa inspiradora, né? Que ela era da área da psicanálise também, né? Então, o quanto ela conseguiu mostrar essa beleza que tem a psicologia, a psicanálise pra gente, né? Então, eu não achei que eu fosse me apaixonar tanto, sinceramente, porque eu estava nessa dúvida ainda no início, né? Eu acho que eu gosto mais de biologia. Sim. Você não chegou a fazer biologia? Não. Eu tinha entendido que você tinha feito, Não, foi minha paixão desde os 15 anos, né? Que, na verdade, só se tornou uma paixão porque foi um desafio. Porque eu não entendia nada do que estava acontecendo na aula. E aí eu me desafiei a aprender e eu comecei a me apaixonar. E aí eu até cheguei a passar aqui na Federal, mas aí por conta do trabalho eu não consegui fazer. E aí eu fiz a outra graduação. Que foi em quê mesmo? Licenciatura em Ciências Exatas, que eu também trabalhei com... Licenciatura em Ciências Exatas, tá. Trabalhei com biologia dentro, né, que tinha disciplina até o 3º ano, né, mas eu acabei não fazendo, e aí na dúvida ali eu fui para psicologia. Deve ter tido algumas aulas que passassem pela biologia. Sim, sempre né? tem, né? As anatomias da vida, fisiologia humana, psicofisiologia, né? A parte de fármacos que a gente trabalhou um pouquinho, né? E como ele trabalha
as sinapses e tudo Sim. mais. Então a gente deu uma mergulhadinha ali, né? Coloquei mergulhada não, né? Coloquei o pezinho na água da biologia ali. Não tem como, né? Vai indo pra vida, vai indo pra outros lugares, né? Uhum. Teve alguma coisa assim que você vivenciou, Má, que te inspirou dentro da psicologia pra saber pra onde você queria seguir? Inclusive, como fonte aí de futuros estudos, próximos temas? Nossa, eu acho que, não sei se eu deveria falar sobre isso, mas foi uma vivência minha também, e que inclusive eu acabei trabalhando o meu TCC, né, em cima disso, que é o suicídio. Então, assim, por conta da vivência de depressão, de ansiedade, tanto comigo quanto com pessoas próximas, familiares, segura o choro que eu tô sensível. Acho que o mais inspirador foi isso, né? Conseguir entender por que uma pessoa chega num desespero tão grande assim, que não consegue enxergar outra saída, né? E como ir trabalhando para evitar, né? Chegar nesse ponto. Então, acho que o meu sofrimento em relação a isso foi o que mais me inspirou. No primeiro ano, inclusive, nós tivemos uma palestra sobre o suicídio e eu não dei conta de ficar, porque era muito recente para mim. Mas foi algo que, depois que eu consegui trabalhar e entender, foi algo que me fez querer cada vez mais cuidar do outro, né? Então, a inspiração maior de tudo foi buscar essa saúde, né? Tirar. Sim. E que importante que você pôde, né, ir ressignificando um pouquinho dessa experiência, disso que aconteceu, né? Eu sinto muito também por saber disso. E é bacana, assim, você também ver de novo, né, essa dose de esperança num lugar que pode vir por acolhimento também. Sim, né? sim. Pode vir por transformação. Inclusive a Untri também vem baseada um pouco nisso, né? Dentro ali da simbologia dela, da cultura mesmo que o Felipe trouxe pra gente. Né? No sentido de realmente agregar e poder não só capacitar, mas trazer um espaço de acolhimento para mais e mais profissionais da psicologia também, né? E falta, né? Lugares como este, né? Como falta. Às vezes a gente tem nossa supervisão, mas às vezes a supervisão é tudo muito individual, né? Algo nesse sentido. Nossa, eu tava me vendo a ideia que a gente podia fazer um grupão de discussão de casos, né? De repente, né? Já pensou? Recrutar uns colegas aí, né? Que é sempre importante mesmo, né? E agora, inclusive, com o Setembro Amarelo se aproximando, né? Existe uma abertura que deveria acontecer o ano todo, né? Para se conversar sobre isso. E como esses temas delicados às vezes vão chegando, a gente fica com receio, fala, não fala, né? Mas às vezes realmente é importante que a gente se comunique, que a gente esteja aí aberto ao diálogo e com responsabilidade, lógico, né? Mas sim, precisa, né? Sim. Acho que até a nossa formação é um pouco falha nesse sentido, né? A gente não trabalha muito. Trabalha um pouquinho ali o luto, mas não entra muito. E aí quando tem o Setembro Amarelo, né? Faz ali alguma atividade, mas não é tão discutido, né? Sim. E mesmo a gente que está dentro da área, né? Eu tive até colegas que estudaram comigo que tinham muito medo de falar sobre isso. Ai, credo, não quero falar sobre isso, né? O quanto é difícil. Pra gente que está dentro é difícil, né? Imagina. Para quem não tá acostumado, na psicologia. Então, é um tema que acho que merece mesmo atenção. Sim. Foi a nossa turma, né? Nosso grupo foi o único que trabalhou com isso. E aí fomos bastante elogiados até pela coragem, né, de trabalhar essa temática. É muito inspirador mesmo, sabe? Me veio à cabeça um TCC também que eu vi falando da família também das pessoas, sabe? Assim, lógico, tem a importância da pessoa em si, né? Mas aqueles que ficaram também, eu achei um trabalho muito bonito, que eu não me lembro de ter visto algo tão específico assim, sobre o tema, sabe? Sim. Importantíssimo, né? Pra gente, principalmente, que a gente, em algum momento, a gente vai atender esse tipo de demanda, né? E alguém que sofreu com essa questão. Sim, sim. Mas, assim, pra saber também, tem algo, assim, da vida fora da psicologia que você percebe que te alimenta enquanto psicóloga? Falando sobre essa questão também da nossa nutrição psíquica?
Nossa, eu acho que tem várias questões, né? Porque tudo está interligado, né? Acho que a minha família, né? Que é uma coisa que eu nunca sonhei construir e de repente fez todo sentido e faz todo sentido ter esse apoio, né? Legal. Inclusive, eu vou chorar já. Uma gestante chora muito rápido. Amiga, estamos aqui para isso. Né? Acho que tem uma visão agora, né, de uma família que está crescendo, né, uma criança que está por vir, e tudo isso também me alimenta para querer fazer mais, né. Acho que a alegria que tem numa casa que vai se preenchendo, né? A gente falou de preencher com o que é do outro, né? Então a gente vai se preenchendo de muitas coisas também, né? Para levar isso para o nosso setting, né? Acho que principalmente a minha família, né? Que traz esse alimento. Aí você estava falando num outro podcast que eu assisti sobre a família, que eu também incluo meus cachorrinhos na família, né? Mas que uai, me inspira bastante. O Chaveco e a Atena. E a Atena. A Atena terrível. Terrível. Chaveco, Jesus. Chaveco. Que diferente. Sim. Legal. E eles estão comigo, né, em muitos atendimentos também, e surge essa curiosidade, né, às vezes os meus pacientes escutam um latidinho, ai, o cachorro, ai, ele tá aí perto de você, o que ele tá fazendo? Ele tá destruindo sua casa agora, né, então, meus parceirinhos, porque a Atena, como seja bem dito, ela é terrível, tá acalmando agora, né, é que a Atena não sabe o tamanho que ela tem, né, então vem um pouco pra isso mesmo. E atualmente você atende online, presencial, como que tá? Eu tô só online agora. Online. Até junho, mais ou menos, eu ainda estava atendendo presencialmente. Aí eu descobri, eu tive que parar um mês, né? Por questões pessoais. E aí eu descobri a gestação. E aí eu falei, não, fica muito difícil eu ficar longe da minha casa, sair muito tarde, né? Porque às vezes eu saía 8, 9 horas da noite do lugar que eu estava atendendo, já estava meio vazia a rua. Sim. Aí eu pensei, não vou me expor tanto mais a risco, porque agora não estou mais sozinha, né? Sim. Então, eu acabei optando por ficar só com o atendimento online. Legal. Que é uma demanda que tem crescido, né? Nossa, demais, né? Uma subida na época da pandemia, depois deu uma cessada, o pessoal acho que sentiu saudade, né? Já tá na clínica, numa salinha, mas agora eu tô sentindo que tá aumentando um pouco a demanda. Vocês estão percebendo? Sim. E acho que isso muda bastante dependendo da faixa etária, né? Sim. Você percebe que os mais jovens preferem online, né? Fica no conforto de casa. Aí o pessoal que já tá, né, que já tem mais a minha idade ali, já prefere estar na clínica, pertinho do psicólogo, né? E tem muita gente que vem pro presencial, pelo menos eu já ouvi bastante esse relato, que não tem o espaço, assim, em casa pra fazer, sabe? Eu não consigo ficar sozinho nunca, tipo, relatos desse tipo, assim, sabe? Não tem uma sala, um lugar específico, né? Sim. Aí preferem pro presencial, porque se sentem mais seguros, entre aspas. É um lugar de paz também, tipo, olha, que eu sei que não vai ter criança gritando, marido chamando, não vai ter ninguém ouvindo, né? E tem essa questão do setting também, um lugar gostosinho, né? A gente vai ambientando ali de uma maneira bacana. Né? A pessoa se sente mais protegida, né? Tem mais... Talvez ela pense no sigilo que vai ter, né? Nesse ambiente. Porque tem lugares... Eu já ouvi pessoas falarem que... não tive nenhum paciente assim, mas tive pessoas que falaram, eu vou no carro, porque dentro de casa eu não tenho... Não tem lugar, então eu vou no carro, né? Então se desdobrar, então é mais fácil, né? Vem aqui com a gente. Estamos em todos os lugares, né? E tem algo, assim, que você ainda sonha em fazer, em estudar, mas ainda não deu tempo? Sim, inclusive dentro da própria psicanálise, né? Porque eu gostaria de ter uma formação, eu quero fazer pós-graduação, mas é muito difícil dividir o tempo. Então agora a gente vai ter que dar uma pausa. Sim, teremos um hiato para o nosso baby, né? Sim. Mas os planos são esses, né? Estudar mais, ter uma formação. Acho que você é uma pessoa que me inspira bastante também, né? Nessa questão de estudos, que eu tô muito próxima da Raíssa, né? Legal. A gente tá meio grudadinha. E faz um tempo, né, que eu tô tentando buscar esse caminho, mas às vezes você se esbarra em dificuldade de organizar o tempo, né?
Mas eu ainda sonho, sim, com essa formação e continuar me aprimorando, né? Sim, sim. Que é como vocês falaram, não tem como parar de estudar nessa Sim. área, né? Sempre surge novidade. E exige muito, né, da gente, né? Exige. Nossa, sim. pra você ler um texto de psicanálise, eu não sei vocês, eu demoro muito, assim, pra ler, sei lá, 5 páginas, que você vai lendo, fazendo anotações, vai pensando em coisas. São textos muito densos, né, no Sim. geral, né? Tem que ir esmiuçando, É, né? Porque se você sim. passar uma leitura rápida, não Não vai, não né? vai. E o vai tanto que a gente agregar. retoma os mesmos textos, assim, muitas vezes, né? Nossa, sim, Uhum. sim. E grifa mais, e grifa. É. Nossa, eu não sei vocês parece que não... A exceção é até a parte que tá em branco. Porque esse aqui é um grifo diferente, esse aqui é um outro tipo, porque quer dizer outra coisa. Você puxa certinho e faz, você, socorro, não sobra página em branco, né? E é Sim. interessante que parece que cada época que você lê o mesmo texto, você, não sei, parece que ele é diferente, né? É a mesma coisa que tá escrita. Eu não sei se a gente interpreta de um jeito melhor, a gente vai se aprofundando, a gente vai ganhando potência, talvez para entender melhor aquele texto, né? Parafraseando, né? Aquele rolê da água e do rio, né? A gente não é o mesmo, tampouco o texto. Né? Acho que vem um pouco pra esse lugar. Exatamente. Mas é interessante essa experiência, né? Nossa, é muito bonito, né? De fato. Falamos de beleza e esperança aqui hoje, né? Sim. Tudo que a gente vai revisando, né, vai ganhando uma outra visão, né, uma outra forma de enxergar e de agregar aquilo, né, nosso conhecimento vai mudando. É como assistir um filme, né, mais de uma vez, às vezes a gente vai pegar detalhes que na primeira vez não percebeu, né. E a leitura é isso também, né? A gente vai sempre aumentando esse saber, né? Sim. E quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai questionando também, né? Sim. E aí esse questionar é o que vai trazer mais conhecimento, vai agregar mais, né? Sim. E quando você falou da formação de psicanálise, eu pensei no fator dinheiro também, gente. Nossa. O trenzinho caro. Meu sonho era fazer a formação da sociedade. Tomara que um dia eu consiga. Mas olha, por enquanto é eu aqui, esse sonho lá do outro lado do planeta. São muitas etapas, né? Esse ano inteiro que você tem que fazer de terapia, Sim. 4 vezes por semana, pra ver se vai, se não vai. Nossa, é muita coisa mesmo. Investimento financeiro mesmo, né? Sim, sim. Esse era mais prático, mas vou fazer. Não, vai dar certo, vai a dar esperança, bom, né? Dentro do que é possível, do que está no nosso desejo também, né? E de onde a gente quer chegar. Acho que é importante isso. O que faz sentido a gente seguir, né? Pra você, né, a sociedade é um sonho. Eu também cheguei a acompanhar um pouquinho, mas aí eu vi que pra mim não ia dar pé. Não ia rolar tanto. Não. Realmente complexo, né? Mas tem muitas formas, né? Do Sim, ser psicólogo, do ser psicanalista, ali, e do ser Rafa também, do ser Raíssa, ser Maísa. Né? Então, acho que em algum momento vai entrando em congruência. Né? Os planos vão se alinhando. Não de uma maneira espiritual ou meio de Lulu, mas vão se alinhando mesmo. Gostei dessa palavra. Um paciente meu que me apresentou falou do Delulu. Eu falei, o que é esse negócio de Delulu? Acho que foi no início do ano. Aí que eu fui introduzida ao conceito e falei, gente, realmente tô velha. Eu não conheço nenhuma expressão dessa galerinha nova. Sim, essa é uma coisa legal também, né? De acompanhar essa faixa etária, porque você vai aprendendo, né? É um mundo à parte, né? Total, é muito diferente. Eu sempre peço, traduz, porque, né? A idade já não permite. Má, caminhando agora para o finalzinho do nosso episódio, tem alguma coisa que eu não perguntei, mas você gostaria de falar? Você gostaria que eu tivesse perguntado? Nossa, que difícil. Eu tenho que recapitular tudo aqui. Rebobinar a fita. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar muitos pontos aqui, né? Sim. Deu até pra
surgiram até outros temas para outros momentos. né? Outros momentos. Então eu agradeço mesmo, viu, por você ter vindo hoje. Espero que tenha sido uma experiência tão gostosinha como foi pra gente mesmo. E não tão assustadora como a nossa ansiedade jura de pé junto que costuma ser. Deu para relaxar um pouquinho. Às vezes as palavras vão embora, né? Quando a gente fica mais nervoso, ansioso. Mas acho que deu pra gente tocar. Gostei muito de estar aqui com vocês, nesse convite, né? Foi assustador no início, sim, não vou mentir. Não temos porquê, né? Mas deu pra ir me familiarizando aqui com o lugar, né? Acho que a recepção foi muito boa também. É isso? É isso. Rafa, super obrigada, viu, por acompanhar a gente aqui hoje também. Acho que agradeço e tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês. E para você que também está aqui acompanhando a gente, ficou até o finalzinho. Queria agradecer e aguardo você na semana que vem, na quinta-feira, às 3 horas, para o nosso 15º episódio, tá bem? Um abração!